Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de quarta-feira. Ele está aqui ao meu lado, Bayar Umbuzeiro. Eu digo meu amigo porque nós já nos conhecemos há tanto tempo, Bayar. É verdade. E você sempre teve assim uma veia crítica com relação aos assuntos da cidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que nos preocupa, que é com relação ao governo federal. Mas rapidamente, Bayar, deixa eu só lembrar os telespectadores que durante todo esse mês, você, telespectador, poderá participar da promoção da Renova Equipe, ou seja, são 2 horas de beleza e de bem-estar que todos nós merecemos e as mulheres mais ainda. É só ligar no 3041-6777 ou mandar um e-mail para o horageral@euestoucomvocê.com.br e se cadastrar, é lógico. O sorteio vai acontecer no dia 28 de março e a gente está fazendo o possível para nessa sexta-feira já tentar sortear alguns prêmios da Renova para que você, telespectador ou telespectadora, possa estar ganhando prêmios aqui no nosso Hora Geral. É só ligar 3041-6777 e se inscrever, tá certo? Vamos conversar com o Bayar Umbuzeiro. Bayar, uma das principais manchetes, eu tenho a certeza que vai ser assunto durante toda essa quarta-feira, é esse blocão aí do PMDB entrando na oposição, tentando tumultuar o governo da Dilma e, ao mesmo tempo, criando aí uma fiscalização em cima da Petrobras. Agora, a gente sabe que a Petrobras, ela tem uma contribuição com o país, a gente sabe que a Petrobras, ela patrocina vários eventos, mas, ao mesmo tempo, a gente não entende por que ela está sempre deficitária. Você acredita que esse blocão que quer fiscalizar a Petrobras é para incomodar mais o governo ou o blocão, de fato, está preocupado com o que vem acontecendo com a Petrobras? Olha, eu acho que se você fizer uma pesquisa aí na opinião pública, a resposta vai ser muito mais em termos de fiscalização realmente que qualquer outra coisa. Eles aproveitaram a deixa. Agora imagine, a Petrobras há 10 anos atrás estava entre as 10 maiores empresas do mundo em termos Sim. de valor de suas ações. Hoje a Petrobras está abaixo do 100º, 60º lugar. Então eu sou acionista da Petrobras. Você pergunta, bom, você como acionista, você está satisfeito com a Petrobras? Lógico que não, eu perdi 60% em 4, 5 anos de investimento que eu comprei umas ações da Petrobras. Além de não ter rendimento nenhum nesses últimos 5, 6 anos, eu perdi 60%. E o que você acha? Por que a Petrobras caiu do 10º para o 100º, 60º lugar? É má gestão. Então tem que fiscalizar mesmo. Agora, quando você fala de gestão, a gente não pode esquecer que a gestão aí está ligada ao governo federal, porque é a presidente, hoje é a presidente Dilma, eu gosto sempre de explicar que às vezes o telespectador ele pode falar, poxa, mas você está pegando no pé da presidente. Não, hoje a presidente é a Dilma. É a presidente quem designa as prioridades e quem vai ser o responsável da Petrobras. Lógico. Então tem uma ligação totalmente direta com o governo federal. Evidente que sim. Eu, por exemplo, tenho um exemplo. A minha empresa, por exemplo, eu tenho lá um corpo de diretores. O diretor lá, por qualquer circunstância, contrata alguém que não é super eficiente, faz algumas coisas, etc, etc. Aí a bomba vai cair em cima de quem? Da empresa, aí eu vou dizer, poxa, o Bayar, que é o dono da empresa, não está vendo que o presidente está contratando mal? É a mesma coisa na Petrobras. Então, o problema é a influência política numa gestão que devia ser eminentemente profissional. Bayar, esse aspecto que você falou, eu julgo importante. Mas no nosso país, o que a gente vê muito mais é a indicação política do que a capacidade profissional de uma gestão. Nós temos aí um exemplo que me preocupa demais, o quanto que o governo federal, por exemplo, emprestou dinheiro para o porto em Cuba, o Mariel, né? O porto em Cuba, ou seja, equipando, colocando como um dos principais portos da América do Sul, em detrimento do nosso Porto de Santos, que passa um grave problema, que é com relação ao calado, para que grandes embarcações possam entrar. E lembrando que nós temos uma Secretaria Especial de Portos e temos 3 deputados federais. Ou seja, o que mais falta para mostrar para presidente ou para essas pessoas que se dizem da região que nós temos um belo de um gargalo aqui atrapalhando a cidade de Santos? O problema é o seguinte, quando chega ao conhecimento, digamos assim, dos congressistas, de um modo geral,
ou mesmo da população, a coisa já aconteceu. Agora, nós temos aqui um outro possível investimento financiado pelo governo brasileiro no Uruguai, de um porto de águas profundas também. Sim. Agora, a gente começa a escutar uma série de coisas, rola pela internet notícias de tudo quanto é jeito, etc, etc. E esse distanciamento, digamos assim, que esses ditos presidentes que estão instalados na América Latina se dizem bolivarianos, que estão até... Há uma grande preocupação aí, que rolou na internet, de um exército sul-americano, do continente inteiro, etc., com tendências esquerdistas e tal, esse negócio todo. E aí já começa a correr papo de que esse porto de Cuba já vai ser utilizado por uma base russa, não sei o quê, isso e aquilo, quer dizer... Então, aí começa a vir emendar. Mas, de qualquer maneira, é dinheiro brasileiro que está lá, não é? Ao mesmo tempo que tem o dinheiro da Copa aí. Então, meu Deus do céu, quer dizer, de onde é que vem tanto dinheiro e o volume de dinheiro que falta para as prioridades nacionais é maior ainda, né? Então, você vê, o Porto de Santos, ele está estrategicamente na melhor posição em termos geográficos, situado no Brasil, e a gente vê as carências do porto, toda a parte de infraestrutura relegada a um terceiro, quinto plano, sei lá o quê, e aí a gente fala em dragagem, é óbvio que tem que ter dragagem no porto, porque nós somos um estuário que recebemos os rios e essa sedimentação toda que desce da serra, e que, obviamente, é material orgânico que acaba se acumulando no fundo do leito aí. Agora, do estuário. Até para o telespectador entender, essa dragagem ela tem que ser temporária ou ela tem que ser constante? Ela tem que ser constante, permanente. Ela não tem que ter aqui uma companhia de dragagem ou o governo já deveria ter pensado até em ter um equipamento de dragagem próprio para deslocar para os mais variados portos. Tem Paranaguá, tem Rio Grande, tem Rio de Janeiro, tem o Porto de Santos, que precisa de dragagem e você não tem uma draga aqui ou uma companhia de dragagem. Tem algumas da iniciativa privada, mas que acabam se valendo de parceria com os chineses, com os holandeses, que são os grandes espertos nesse negócio. E você depois acaba não tendo, digamos assim, verba suficiente para você manter essa dragagem permanente. A preocupação maior, muitos dos nossos telespectadores, às vezes ele entende a grandeza do porto, mas não entende por que esse porto, ele bate recorde e ao mesmo tempo acaba sendo um problema na cidade por causa do grande número de caminhões que adentram a cidade, ficam ali na perimetral, ficam na Avenida Portuária, Avenida Mário Covas, e não consegue ter aquele escoamento, uma movimentação, pelo menos normal. E essa safra, Baiar, ela já é uma coisa que já está no calendário, já se sabe o que vai acontecer. E a gente todo ano discute o grande número de caminhões que às vezes ficam nas estradas. E na semana passada nós entrevistávamos aqui o tenente da Polícia Rodoviária, Moacir Mateus, e ele falando que como alternativa, para quem vem da Alemoa, a faixa da esquerda, os caminhões estão autorizados a ficar, da direita e ao acostamento é liberado para o trânsito de veículos e de ônibus. Aí eu até perguntei para o tenente, mas tenente, o acostamento não é um local. Falei, mas é a alternativa que nós encontramos para que desafogasse o trânsito ali na entrada da cidade. Ou seja, nós somos obrigados a nos valer de paliativos para tentar melhorar o trânsito na cidade. Então, Douglas, você falou nos recordes que o Porto bate todo ano. Semestralmente. Isso, evidentemente, com o sacrifício da própria população, mas, sobretudo, com a criatividade e a eficiência daqueles que estão, de certa forma, participando dessa atividade portuária, a partir dos diretores, dos funcionários da Codesp, dos caminhoneiros, das companhias de transporte, dos armazéns, etc, etc. Então, eu acho que o porto é uma grande equação que é preciso ter um cuidado especial, porque as pessoas o caminhão é isso e aquilo. Então, você tem que começar diferenciando aquilo que vai ser exportado e aquilo que é importado. A carga de exportação sempre requer um cuidado maior quando chega
Não estou falando de granéis, estou falando de manufaturados, até de contêineres, etc, etc. Por quê? Porque os navios têm uns planos de carregamento com relação peso, volume, etc., que eles devem ser preparados de forma tal, ao chegar no Porto de Santos, que quando o navio encostar para ser carregado, esses contêineres, eles devem estar mais ou menos preparados de acordo com o plano que o navio vai oferecer para carregar. Então, via de regra, a carga de exportação ela merece um cuidado diferenciado da carga de importação. E quando o navio chega na carga de importação, ele descarrega e essa carga, quando não fica no próprio terminal molhado, portuário, onde o navio está, eles vão para os outros terminais. Sim. E a carga de exportação é diferente, ela tem que ficar no costado do navio, tem que ficar quanto mais próximo do navio, melhor, porque o custo do navio desse parado no porto é um volume extraordinário. Então, o navio não pode ficar aqui. Ele tem que chegar, descarregar e carregar e ir embora. Não é? Então, esse volume todo, é óbvio que essa equação não é muito difícil de ser resolvida, mas, evidentemente, que você tem que ter espaço para fazer isso. E existe espaço no Porto de Santos? Não existe espaço no Porto de Santos. Fala-se muito em ferrovia, etc, etc, porque eu acho que nós estamos atrasados, 20, 30 anos nesse aspecto de ferrovia, mas nós temos um problema grave, porque nós somos carentes de pátio de manobra. Então, quanto maior forem as composições, mais dificuldade você vai ter para movimentar esses vagões na hora da descarga. Ou seja, não é apenas uma chegada e saída, não. Exatamente, tem que ter uma manobra para poder... E obviamente que isso requer uma movimentação grande, maiores investimentos em locomotivas, em equipamentos, etc, etc. E você não tem pátio para você poder compor as próprias composições para ir embora daqui do porto, ou a distribuição na chegada para se colocar os vagões nas moedas, porque o volume de carga de contêineres é muito mais na importação do que na exportação, em função enfim, da própria funcionamento do porto. Então, eu acho que é preciso um grande investimento, sobretudo nas áreas de acesso. Quer dizer, toda a parte de infraestrutura... A área de acesso que você diz é rodoviária? Toda a parte rodoviária, os entornos todos, pátios de regulação no Planalto, tá entendendo? Não é um que provisoriamente fizeram, não. Você tem que planejar isso, tá entendendo? Porque a distância entre o Planalto, essa região aqui do Alto da Serra e o Porto, você tem 13, 14 quilômetros só de distância, você, com um simples HT, um radinho, você consegue controlar esse negócio todo. Hoje nós temos aí à disposição aí todo um sistema informatizado de agendamento, disso, daquilo, que o volume é tamanho que eles não têm como fiscalizar. Aí começa a multar, e com muita justiça tem que multar, porque a população também não pode ficar, de certa forma, com esse ônus, refém dessa situação toda. Agora, vai dizer, bom, mas o porto, o que faz? Não, o porto tem que ser eficiente, o governo tem que investir no porto de Santos, não no porto cubano, e muito menos no porto uruguaio, que já se escuta dizer que vão botar dinheiro lá, num porto aqui, até mais próximo aqui do Rio Grande do Sul do que de Montevidéu. Agora, Baier, tem uma outra explicação também que eu sempre ouço, que os arrendatários, alguns armazéns do porto, como eles não têm espaço para estacionamento, a responsabilidade da carga fica na mão do caminhoneiro, que não ganha nada por isso. Ou seja, a responsabilidade é dele. Se ele vai demorar 1 ou 2 dias para desembarcar, a carga está sob a responsabilidade do caminhoneiro e não do armador. Então, aí é que está. Você vê, outro dia eu vi uma notícia qualquer aí, qualquer não, uma notícia importante, de que o preço do frete da soja era uma coisa assim extraordinariamente alto em relação aos países concorrentes. Ora, o caminhoneiro que sabe que ele vai chegar no porto com essa mercadoria e vai ficar aí parado 3, 4, 5, 6 dias,
É óbvio que esse custo tem que estar embutido no frete. É a mesma coisa que os navios chegam aí e ficam lá fora na barra aí uma semana para carregar. Você acha que estão de graça lá? Byron, eu tenho que chamar o intervalo comercial. Já já eu volto, inclusive passando perguntas pelo 3041-6777 para o empresário Baiano Buzeiro aqui no Hora Geral. Até já.